Eis aqui meu servo, a quem sustenho, meus leitos em que minha alma se deleita. Pus sobre ele o meu espírito e ele trará juízo aos gentios. Não clamará nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará o juízo. Ele não falhará nem desanimará até que ponha o juízo na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Isaías capítulo 42, versículo 1 a 4. Nós temos certezas de que esses versículos devem ser entendidos a respeito de Cristo, pois o evangelista conta expressamente que nele esta profecia foi cumprida. Olhe com os olhos da fé, contemple e observe e admire meu servo, a quem eu sustenho. Que os santos do Antigo Testamento os contemplem e se lembrem dele. Agora, o que devemos contemplar e considerar a respeito dele? Primeiro, a preocupação do Pai por ele e a relação com ele, a confiança que ele depositou e o prazer que ele recebeu nele. Isso colocou uma honra sobre ele e o tornou notável acima de qualquer outra circunstância. Deus o possui como alguém empregado para ele. Ele é o meu servo. Embora fosse um filho, ainda assim como um mediador, ele assumiu a forma de um servo, aprendeu a obediência à vontade de Deus e a praticou, e se dispôs a promover os interesses do reino de Deus. Nisto ele era o servo de Deus. Segundo, como um escolhido. Por ele é meu eleito. Ele não só se impôs ao serviço, mas foi chamado por Deus e apontado como a pessoa mais adequada para isso. A sabedoria infinita fez a escolha e então a declarou. Terceiro ponto, como alguém em que ele depositou confiança. Ele é meu servo em quem me apoio. Alguns o leem. O Pai depositou nele a confiança de que ele cumpriria seu empreendimento, e nessa confiança trouxe muitos filhos à glória. Foi uma grande confiança que o Pai depositou no Filho, mas ele sabia que ele era igual a ela, capaz e fiel. Quarto ponto, como alguém de quem ele cuidou. Ele é meu servo, a quem defender. Então nós lemos. O Pai o sustentou em sua sustentação. Ele ficou ao seu lado e o fortaleceu. Quinto ponto, como aquele em quem ele teve todo o prazer em meus eleitos, em que minha alma se deleita. Seu deleite estava nele desde a eternidade, quando ele estava com ele, como alguém criado com ele, conforme Provérbios capítulo 8, versículo 30. Ele teve uma satisfação particular em seu empreendimento, declarou-se satisfeito com ele, e portanto o amou porque deu a vida pelas ovelhas. Que nossas almas se deleitem em Cristo, confiam nele, regozijam-se nele, e assim sejamos unidos a ele. Então, por sua causa, o Pai ficará satisfeito conosco. Segundo ponto, a qualificação dele para seu ofício. Coloquei sobre ele o meu espírito, para capacitá-lo a realizar seu empreendimento. O Espírito não apenas veio, mas pousou sobre ele, não por medida como em outros servos de Deus, mas sem medida, conforme João capítulo 13, versículo 34. Aqueles a quem Deus emprega como seus servos, conforme ele os sustente e se agrade deles, ele colocará seu Espírito sobre eles. Terceiro ponto, a obra para a qual ele foi designado é trazer julgamento aos gentios, isto é, infinita sabedoria, santidade e equidade. Estabeleceu uma religião no mundo sobre os laços dos quais os gentios deveriam vir e as bênçãos que eles deveriam receber. Ele veio trazer o julgamento do Senhor aos gentios que haviam sido escondidos dele, pois ele deveria ser uma luz para iluminá-los, conforme Lucas 2, versículo 32. A mansidão e a ternura com que ele deve levar adiante este empreendimento. Ele deve carregá-lo primeiro, em silêncio e sem barulho. Ele não lutará nem chorará. Não deve ser proclamado: eis aqui o Cristo, ou eis que ele está lá, como alguém quando grandes príncipes cavalgam em progresso ou fazem uma entrada pública. Ele não terá nenhuma trombeta soada adiante dele, nem qualquer comitiva barulhenta para segui-lo. Ele não lutará contra a oposição que encontrar, mas suportará pacientemente a contradição dos pecadores contra si mesmo. Seu reino é espiritual, e portanto suas almas não são carnais, nem sua aparência pomposa. Segundo, suavemente e sem rigor, ele será paciente com aqueles que são ímpios quando começar a esmagá-los
para que sejam como caninos quebrados. Ele dará espaço para se arrependerem, e irá não quebrá-los imediatamente. Ele os suportará como fez com Jerusalém, embora sejam muito ofensivos como pavio fumegante. Ele será terno com aqueles que são fracos, aqueles que têm apenas um pouco de vida, um pouco de calor. Aqueles que são fracos como a cana, oprimidos com dúvidas e temores como a cana quebrada, que são como o pavio fumegante, como o pavio de uma vala recém-acesa, que está prestes a se apagar novamente. Ele não os desprezará. Ele não pleiteará contra eles com seu grande poder. Ele não colocará sobre ele mais trabalho ou mais sofrimento do que podem suportar, o que os quebraria e extinguiria. Mas ele considerará graciosamente a estrutura deles, mas está implícito do que expresso. Ele não quebrará a cana quebrada, mas a fortalecerá, para que se torne um cedro nos átrios de nosso Deus. Ele não apagará o pavio que fumega, mas o transformará em chamas. Observe que Jesus Cristo é muito terno para com aqueles que têm a verdadeira graça, embora sejam fracos nela. Ele aceita a vontade do Espírito, perdoando e passando por cima da fraqueza da carne. Quinto tópico: a coragem e a constância com que ele deve preservar neste empreendimento de finalmente levar a cabo seu ponto. Ele não falhará nem desanimará. Embora ele encontre serviço árduo e muita oposição, preveja quão ingrato o mundo será. Ainda assim, ele continua com sua parte na obra até que seja capaz de dizer: está consumado. Ele capacita seus discípulos e ministros a continuar com o deles também, e não falhar nem desanimar até que eles também tenham terminado seu testemunho. Assim ele cumpre o que empreendeu. Ele traz também julgamento para a verdade. Por um longo curso de milagres, finalmente por sua ressurreição, ele demonstrará plenamente a verdade de sua doutrina e a origem e a autoridade divinas daquela santa religião que ele veio estabelecer. Segundo, ele estabelece julgamento na terra. Ele ergue seu governo no mundo, uma igreja para si mesmo entre os homens. Ele reforma o mundo e, pelo poder do seu evangelho e graça, fixa seus princípios na mente dos homens que tendem a torná-lo sábios e justos. Terceiro, as ilhas dos gentios esperam por sua lei, esperam por seu evangelho, isto é, os acolhem como se fossem algo pela qual há muitos esperavam. Eles se tornarão seus discípulos, sentar-se-ão aos seus pés, estarão prontos para receber a lei de sua boca. Que queres que façamos?